Muito bem, aula 14 desse nosso curso de inglês completo e gratuito. Estamos indo longe, hein? Se você já chegou até aqui, parabéns pelo teu processo, pelo teu progresso. Estou muito satisfeito de você estar comigo aqui até hoje. Se é a tua primeira vez aqui, se chegou para você como sugestão do YouTube, esse é um curso completo e gratuito que eu estou fazendo para você. Eu me chamo Rodri Mendes e te dou boas-vindas, esteja você chegando agora ou já esteja você acompanhando esse curso de inglês, onde eu vou tentar aqui, da melhor forma, compartilhar o conhecimento que eu tenho de 10 anos de experiência com o ensino da língua inglesa, né, em sala de aula, lidando com as pessoas, com as diversas formas de aprendizado. E hoje, como você pode ver aqui, nós vamos ver um vocabulário, tá? É a parte 1 dessa nossa aula sobre vocabulário, que em inglês nós chamamos de vocabulary, tá? Mais artigos. Então nós vamos ver palavras importantes do inglês, expressões importantes do inglês e o uso dos artigos, que já adianto para você aqui que no inglês são dois, né? Os principais aí que a gente usa e a gente vai ver como eles funcionam. Na verdade são três, mas aqui o segundo ele tem duas formas, mas a gente vai ver daqui a pouco. Quero te lembrar que aqui no cantinho tem o meu QR Code com a minha chave Pix. Caso você queira ou possa contribuir com o meu trabalho dessa forma, sinta-se à vontade, eu vou ficar muito feliz, muito satisfeito. Mas a outra forma que você tem, obviamente, de compartilhar comigo a tua gratidão é compartilhando esse curso com outras pessoas e principalmente se inscrevendo no meu canal. Inscreva-se nesse canal, deixe um comentário nessa aula, deixe o seu like, chama mais gente para se inscrever, que você já me ajuda bastante, tá bom? O vocabulário que a gente vai ver na aula de hoje é ligado aos assuntos básicos, aos assuntos que nós vimos nas primeiras aulas, né? Nas aulas em que a gente viu o verbo to be, a gente viu profissões, a gente viu como se apresentar no inglês. E é aí que a gente vai começar hoje. Muito bem, aqui nós temos como primeira parte desse nosso vocabulário de hoje os greetings e farewells. Greetings and farewells. Greetings, que são as nossas saudações, tá? Que é aquilo que a gente diz quando a gente chega nos lugares ou quando a gente se apresenta a alguém. As saudações, os greetings. E os farewells são as nossas despedidas, ou seja, as palavras que nós dizemos quando nós nos afastamos das pessoas. E esse aqui é o and, que é o e, né? Do português. Você e eu. You and I. Segunda e terça. Monday and Tuesday, tá? Muito bem. Aqui nas nossas saudações, como primeira expressão, nós temos o clássico hi, que quer dizer oi. Hi. H-I. Depois nós temos hello, que é o olá. Hello. H-E-L-L-O. Depois nós temos o hey there. Hey there. Hey there, que significa e aí, o famoso e aí, que a gente chama de e aí. Temos também how are you, que é como vai você? Ou como você está. Temos também aqueles que usamos durante algumas partes do dia. Manhã é morning, então quando eu digo good morning, good é bom ou boa, então good morning é bom dia. Afternoon. Afternoon é a tarde, a parte da tarde, a partir do meio-dia. After, depois, noon, meio-dia. Então, afternoon, boa tarde. Good afternoon.
E perceba que como aqui nós temos uma palavra que termina com uma consoante e uma segunda palavra que termina com vogal, a gente junta o som do finalzinho daqui com o inicinho daqui. Então fica good afternoon, good afternoon. Lembra que o D tem essa coisa meio r, good afternoon, boa tarde. E aqui nós temos o good evening, que é o boa noite. Ah, mas noite não é night? Sim, mas evening também é noite, tá? E o good evening a gente usa quando a noite está começando. Não importa que horas aconteça essa noite. Às vezes, se a gente está ali às 8 da noite se encontrando com alguém, a gente vai dizer good evening, porque a gente está se encontrando. É um greeting, é uma saudação, tá? Por isso que aqui, ó, mesma coisa de good afternoon. É o good com o som evening, então a gente junta e se transforma em good evening. Good evening. Por fim, nós temos aqui what's up, que é o qual é. O WhatsApp ele é engraçado porque ele é igual a algumas expressões da nossa língua, né? Tipo o né. Você já parou para pensar que o né, eu vou só escrever aqui para você pensar junto comigo. Né, ele era o não é, que vem do não é isso. Que vem do não é isso mesmo. A gente veio diminuindo as expressões. Não é isso mesmo? Virou não é isso? Virou não é? Que virou né? A mesma coisa acontece aqui com o WhatsApp. WhatsApp, ele vem da expressão what... Olha só como é que ela era grande, hein? What have you been up to? Que quer dizer, o que você tem feito? Qual é a boa? E aí, what have you been up to? Deixou de ser what have you been up to, porque é uma frase gigantesca, né? Para se tornar what up. E aí, no dia a dia, o what up virou what's up, né? Ele tem esse Szinho junto. E a gente, inclusive, também escuta o WhatsApp só como sup. Qual é? Então, aqui, esse WhatsApp, what up, ou sup, ele é usado quando a gente já tem certa intimidade com uma pessoa. Você não vai chegar para uma pessoa que você desconhece e falar qual é. Ela vai achar que você tá afim de arrumar confusão com ela, com esse tom, né? Qual é? Vai chegar falando qual é para as pessoas. Mas enfim, essas aqui são algumas das saudações que a gente encontra no dia a dia, tá? Tem algumas outras que você vai escutar em lugares específicos, com pessoas específicas. Tem, por exemplo, saudações que são religiosas. Tem saudação, por exemplo, greetings. A própria palavra greetings é uma saudação em si. Quando você quer saudar as pessoas, você diz saudações. Então você diz greetings ou greetings, tá? A mesma coisa acontece com o farewells, com as despedidas. Quando você fala farewell, você está se despedindo de alguém. Você está falando me despeço, farewell. Joia? E quais são algumas dessas despedidas que nós temos aqui? Nós temos o bye, que é tchau. Temos uma variação do bye, que é o bye bye, que significa tchau tchau, obviamente. Tá? Temos o goodbye, que é o adeus. E aqui temos, olha, ele aqui, farewell.
me despeço. E aí, nós temos aqui o see you. See you. Ver você. Vejo você. E aí, o see you, ele pode ser usado com outras palavras juntas dele, do see you. Ó, vejo você, eu te vejo. Te vejo quando? Te vejo depois. Aí, vamos lá. Te vejo depois. See you later. Depois. Anota aí no seu caderno, hein? Te vejo mais tarde também. See you later. Te vejo em breve. See you soon. Em breve, tá? Soon, em breve. Ou te vejo em algum dia da semana. Vamos ver, te vejo no sábado. Aí eu vou dizer see you on Saturday. E não se preocupe, porque já estamos aqui com a aula sobre dias da semana, meses do ano e expressões do gênero na nossa próxima aula de vocabulário, aula 2. Na nossa próxima aula, esse vai ser o vocabulário que a gente vai ver. Dias da semana, meses do ano, partes, tá, do ano, estações do ano também vão estar com a gente nessa aula, tá bom? Então aqui o see you é vejo você e quando você vai ver. Depois ou mais tarde, em breve, num dia da semana, ou amanhã, lembra como diz amanhã? Tomorrow, see you tomorrow também pode ser uma possibilidade aqui. Se você quiser te vejo nunca mais, vou colocar aqui, ó, see you never. Você nunca mais quer ver a pessoa? See you never, nunca, tá? E aí nós temos aqui o good night, que é a despedida que nós usamos à noite quando nós nos despedimos das pessoas, né? Não sei que outra palavra usar, mas é isso. Boa noite. Good night. Aqui, have a nice, tenha um bom ou uma boa, também vem com outras palavrinhas. E eu vou colocar aqui, ó, tenha um ou uma bom ou boa. Aí, tenha uma boa noite. Have a nice night. Tenha uma boa semana. Have a nice week. Tenha um bom dia. Have a nice day. Tenha um bom mês. Have a nice month. Você vai desejar o que você quer que essa pessoa tenha de bom, tá? Você é que vai decidir a partir daquilo que você está conversando com a pessoa. Então, have a nice é tenha um bom ou uma boa alguma coisa. Uma boa aula, de repente, você está deixando alguém na faculdade, na escola, numa aula, num curso específico, está se despedindo da pessoa. Have a nice class, tenha uma boa aula, tá? Depois nós temos o so long, que é até logo. So long, ele é usado quase que nunca, assim. Faz tempo que eu não vejo uma situação em que as pessoas usam so long, mas eu acho ele tão bonitinho. Esse aqui eu acho bom também, olha. Take care, que é o famoso se cuida. Joia? Então aqui nós temos algumas das saudações e das despedidas que nós usamos quando nós conversamos na língua inglesa. Então é importante que, principalmente essas aqui, olha, que usam variações ao see you e o have a nice, que você experimente aí no seu processo pessoal de estudo com outras expressões, tá? Se você quiser esperar a próxima aula para você aprender como falar os dias da semana, os meses do ano, enfim. Mas você já tem, por exemplo, as partes do dia, manhã, tarde, noite. Have a nice morning, have a nice afternoon, have a nice evening, have a nice night. Enfim, aqui é uma questão
que você vai construir para você, tá? Depois que nós já vimos as saudações e as despedidas, nós agora vamos partir para o vocabulário de profissões. Então, a gente viu, por exemplo, no verbo to be, que as profissões, quando a gente vai falar delas, né, da profissão que nós exercemos ou que alguém exerce, nós usamos o verbo to be. Então, nada melhor do que ver aqui uma listinha de algumas profissões. Vamos lá. Muito bem, então aqui nós temos uma listinha com o que nós chamamos de professions and occupations. Occupations é ocupação, né? É aquilo que você dedica a sua vida de repente a estudar ou a trabalhar, né? Em alguma área. Pode não ser aquilo que te dá dinheiro, pode não ser aquilo que te garante status social, né? Porque hoje em dia a profissão é aquilo que te garante dinheiro e status social, mas também está aqui dentro dessa listagem que eu estou passando aqui para você. É uma lista que contém alguns, tá, gente? Tem muito mais opções. Hoje em dia, as profissões têm aparecido cada vez mais, né? Principalmente com a aparição da tecnologia. A cada coisa que alguém vai se especializando, mais profissões, mais ocupações vão aparecendo. Mas eu tô aqui com alguns, que são alguns dos mais populares e alguns dos mais curiosos que eu considero nessa lista, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é que quase todos eles aqui, com exceção desses aqui, ó, do cantinho de baixo que eu coloquei de propósito, eles são usados tanto para homem quanto para mulher, tá? Não existe muito essa diferença nas profissões na língua inglesa. A gente pode usar tanto para homens quanto para mulheres, com exceção desses aqui que eu coloquei aqui nesse cantinho e outros, obviamente, que não estão nessa lista, mas que a gente vai vendo aí com o nosso tempo de estudo. O primeiro deles é o teacher. Teacher, ó, CH tem esse som tch, TCH. Então, teacher, que é professor ou professora. E você já viu que embaixo nós temos professor também. Só que o que acontece com professor? Ele também significa professor ou professora, só que diferente do primeiro, o professor ele tem meio que um mestrado. Você vai encontrar geralmente professors nas universidades, né, nos ambientes acadêmicos. Se você pegar, por exemplo, o filme Harry Potter, o Dumbledore, a Minerva, o Snape, aqueles que dão aula daquelas matérias específicas ali, que têm um vasto conhecimento, eles são chamados durante a saga de professors, né, na língua original. Então, diferente de um teacher, que é uma pessoa que tem mais a sua área de atuação ali, ensino médio, fundamental, né? Os professors, eles têm mais esse lugar de um status maior, tá bom? De mestrado, de doutorado, de mestre e de doutor. E se tem quem ensina, tem quem aprende. Nós temos aqui primeiro o student, que pode ser tanto usado como aluno, como pode ser usado como aluna. E também pode ser usado, obviamente, como estudante, tá? Então, student, aluno ou aluna, ou também pode ser usado como estudante. Embaixo nós temos o termo alumni. Alumni é ex-estudante de graduação, seja ela uma graduação normal, uma graduação de mestrado. Se alguém já terminou essa graduação, a gente chama essa pessoa de alumni, tá? Alumni. É até um termo que vem do latim, né? Alumni, que é basicamente essa mesma ideia. Depois, nós temos o writer, ou writer, que é o escritor ou a escritora, ou autor ou autora. E também tem o author para isso, mas geralmente quando alguém escreve algum texto que a gente chama de autor, a gente chama de writer,
Temos depois o editor, ou editor, que é o editor ou a editora. Nesse caso, o editor ou a editora vai ser tanto de filmes quanto de livros, tá? A pessoa que edita é chamada de editor. Depois nós temos o journalist, que é o ou a jornalista. Temos também o driver, que é motorista ou condutor. Por que eu vou colocar aqui condutor? Porque o train também vai ter um driver, o trem, ou o metrô, o subway, também vai ter um driver, que é aquela pessoa que conduz. Então, toda pessoa que conduz alguma coisa ou que dirige um carro, uma moto, um ônibus, também tem a profissão chauffeur para isso. É uma expressão mais francesa, mas também é usada no inglês. Então, a gente vai chamar de driver. Depois nós temos o doctor, que é o médico ou a médica, mas também é o termo que nós damos a doutores. Pessoas que têm doutorado também nós vamos chamar de doctor, obviamente, tá? Temos depois o lawyer, que é o advogado ou a advogada. Que também gostam de ser chamados de doutores, né? Se você é advogado e está assistindo, peço perdão, mas enfim, é engraçado. Depois nós temos o technician, que é o técnico ou técnica em algo, tá? Da área técnica, não técnico de futebol. Nesse caso, técnico de futebol, nós chamamos de... Ai, meu Deus, como é mesmo? Coach. É porque esse termo tem sido usado de forma tão banal. Hoje em dia todo mundo é coach. Nesse caso, por exemplo, um técnico em informática, técnico que mexe com eletricidade, um técnico que mexe com questões técnicas, com questões que demandam um pouco mais de estudo do que um coach, né? Enfim. E temos também o mechanical. Mechanical, que é o mecânico ou a mecânica, né? A pessoa que mexe com a área mecânica. Temos aqui o juiz, duas formas de juiz, né? Juiz ou juíza. Nesse caso, é o que mexe com lei, que é aquela pessoa que julga um caso, que julga na corte, né? Questões judiciais, nós chamamos de juiz ou de juíza, nós chamamos de judge. Judge, ele tem esse judge. Agora o referee é o árbitro, que a gente chama de juiz no português brasileiro, né? Árbitro ou a árbitra. Temos depois aqui o architect, que é o arquiteto ou a arquiteta. O painter, que é o pintor ou a pintora. Singer. No inglês, raramente a gente vai ver o G com o som J. Aqui o judge é porque tem um D junto, tá? Porque senão seria jug. Mas como tem o D junto ali, o D traz essa mudança. Mas aqui, como eu tenho um N antes, é singer. Então aqui eu já puxo a pronúncia para o som G do G, que é o cantor ou a cantora. Meus parênteses sempre parecem com uma letra C, né? Tem que fazer uma aula de caligrafia. Depois nós temos o dancer, que é o dançarino ou a dançarina.
ou bailarino também, tá? Nós chamamos o bailarino ou a bailarina de dancer também. Temos aqui depois o choreographer. Agora eu entendi porque que eu dei tanto espaço aqui nesse lado, porque tem os termos coreógrafo e coreógrafa. Que é, obviamente, o coreógrafo ou a coreógrafa, mas você vê que tem um CH aqui, tem PH. É uma palavra tão grande que eu quase desisti de escrever aqui, mas vamos lá. É o coreógrafo ou a coreógrafa. Assim como o coreógrafo, nós temos o photographer. Photographer, que é o fotógrafo ou a fotógrafa. E é engraçado porque eu fico vendo esse negócio do PH, que a gente quase não usa aqui no português, mas no inglês e no francês que eu tenho estudado agora, é super comum o uso do PH para som de F. Eu queria muito entender por quê, uma hora eu vou chegar lá. Depois nós temos aqui duas profissões de segurança e de cuidado, que é o police officer, que é o policial, inclusive aqui fotógrafo ou fotógrafa, e o firefighter, que eu acho que é super engraçado também você chamar o bombeiro de lutador do fogo. Ele luta com fogo, né? Ou ela luta com fogo, que é o bombeiro. Nesse caso, é o bombeiro militar, né? Aquele que lida com as situações de emergência. Temos aqui o cook, que é o cozinheiro, tá? Não confundir cozinheiro com chefe. Chefe de cozinha é outra coisa. Cozinha, quer dizer, todo chefe tem que ser cozinheiro, mas nem todo cozinheiro, nem toda cozinheira é chefe, né? Temos depois babysitter. Babysitter, tudo junto, é uma palavra só. Babysitter, que é babá, que é usado tanto para homens quanto para mulheres também. Babysitter ou babysitter, né? Que é como a gente vê aí geralmente. Temos depois aqui na sequência o athlete. Athlete. O TH lembra daquele truquezinho de colocar a língua no dente e fazer o som th, som de cobra, aquele som diferente. Athlete, que é o ou a atleta. Depois nós temos o scientist, que é, obviamente, o ou a cientista. Temos o secretary, que é o ou a secretário ou secretária. É uma coisa que é quase usado só para mulher, porque, né, tinha aquela coisa de que secretary tinha que ser aquela mulher bonitinha, sentada na recepção, ou entregando papelada, enfim, porque antes achava-se que esse trabalho podia ser feito só por mulheres. Mas a gente também vê hoje o termo secretary sendo usado para homens, tá? Temos aqui também a profissão producer, que é o produtor ou a produtora, que a gente chama de producer. Temos o executive, que é o executivo ou a executiva. Temos o alchemist, que eu chamo de alquimista. Que eu não sei se é uma profissão que existe mais, mas eu acho lindo esse som, alchemist, acho lindo. Temos depois o engineer, que é o ou a engenheira, o engenheiro ou a engenheira. Engineer. Eu vou ter que diminuir para colocar o A aqui. Engineer. Ó, escrevi em inglês de novo. Engenheiro ou engenheira.
Joia? E aí, como eu disse aqui, essas profissões que estão no finalzinho, elas têm uma diferençazinha, né? Elas vão ter diferença da pronúncia se você tiver uma pessoa masculina e uma pessoa feminina fazendo o trabalho, tá bom? E aí, funciona desse jeito, ó. Nós temos o host, que é o anfitrião ou anfitriã ou apresentador. Geralmente, quando você tem alguém que apresenta um programa, né? Você chama essa pessoa de apresentador, de host, né? Se ele é um homem. Então a gente chama de host, anfitrião ou apresentador. Agora, hostess é a anfitriã ou a apresentadora. Temos depois o actor, que é o ator, e a actress, que é a atriz. Temos o waiter ou waiter, que é o garçom, e a waitress, que é a garçonete. Joia? Então essa aqui é uma listinha, tá? Básica de profissões que a gente vê durante o dia na nossa vida. E se você perceber, poucos deles são diferentes do português, né? Ou, por exemplo, você chamar o doctor, lembrar que o doctor é o médico e não apenas a pessoa que tem um doutorado, ou que o technician é um técnico de questões técnicas e não um técnico de esporte. O técnico de esporte a gente chama de coach. Eu não coloquei aqui porque, enfim, não achei seria interessante para hoje, mas acabei falando. O lawyer, se você pensa que law é a palavra lei, a pessoa que trabalha com a lei, né? O leiador é o advogado, o lawyer. Enfim, mas por que eu passei isso aqui para você? Porque quando nós falamos das profissões e das ocupações no inglês, você lembra que a gente colocava uma palavrinha antes, que é o a ou o an? Lembra disso? Volta um pouquinho lá na aula do verbo to be, porque tem uma parte que eu falo especificamente sobre profissões, sobre usar o verbo to be para falar de profissões. E aí eu explico isso. Mas hoje a gente vai ver com detalhes como é que funciona os artigos, tá? Que são dois. Vamos ver aí. Porque no inglês, os artigos, que nós chamamos de articles ou articles, eles são apenas duas definições, duas categorias, que são os artigos definidos, que nós chamamos de definite article, que só tem um, tá? E o indefinite article, que é o artigo indefinido. Na verdade, eles são dois, né? Eu talvez esteja criando uma certa confusão aqui na hora de falar, e eu vou te explicar por quê. Por exemplo, o artigo indefinido, ele na verdade só é um, mas ele tem dois sons, que é o A e o N. Mas eu só vou usar ele de uma forma, sabe? O que vai diferenciar o que vem depois, mas ele só serve para uma coisa. Assim como o artigo definido, definite article,
ele também só é um, que é o the. E aí vamos entender como é que a gente usa cada um deles. Primeiro, que o artigo definido, assim como no português, a gente agora vai precisar dar um reforço aqui para você que está fazendo essa aula comigo. É muito bom também que você entenda o português, tá? A parte gramatical do português, o mínimo, para que você consiga pegar o que está sendo ensinado aqui. Mas caso você não saiba, não tem problema, porque eu vou tentar dar aqui uma pincelada só para a gente conseguir entender de fato do que é que a gente está falando. Mas quando a gente está, por exemplo, falando o menino, a casa, a escola, os, as, eu estou falando no inglês do the. Tá? Os, as. Então, se eu falo assim, olha, os artistas são famosos. Então, eu vou dizer que the artists. E aqui vem mais uma profissão que a gente não viu na lista, ó. Artista, sem o S, tá? Com o S é artistas. The artists are famous. Os artistas são famosos. O que eu quero dizer aqui? The. Eu quero me falar desse gênero específico que são famosos, que são os artistas. Os artistas são famosos. Mas eu também posso usar para o singular. Eu quero dizer que o artista é importante. A gente está falando de um artista específico, desse artista definido, essa pessoa. Então, eu posso usar o the para definir de quem eu estou falando. Seja um homem, uma mulher, um termo masculino ou feminino, estando esse termo no singular ou no plural. No singular ou no plural. Ok? Então, os artigos definidos, eles são usados para falar de uma coisa ou para falar de mais de uma coisa. Ao contrário dos artigos indefinidos, ou do artigo indefinido, que eu mais uma vez defendo que é um só, que ele só modifica porque nesse caso a língua, a fala, o som depende que ele tenha duas formas, mas no fim das contas eu estou falando de uma coisa só. Por exemplo, se eu quero dizer que eu sou ator, eu vou dizer I am an actor. Mas eu também dou aula, então eu também sou professor. Então eu posso dizer que I am a teacher. Qual que é a diferença aqui? Actor. Actor começa com o som E. Actor. Você também vai escutar actor, se você estiver ali no mais interior da Europa, né? Então, se eu tenho uma palavra que começa com um som de vogal, lembra disso? Som de vogal. Então, eu vou usar o an. An actor. Eu sou ator. É necessário usar o artigo indefinido quando nós falamos da profissão de alguém ou da nossa própria profissão. Agora, teacher. Teacher. T. Começa com o som do T. Então, nesse caso, eu vou usar a teacher. Ah, mas eu só vou usar o artigo indefinido quando eu falo de profissão? Não. Se eu quiser falar sobre a qualidade de alguém, eu quero dizer que João é uma boa pessoa.
Então eu vou dizer João is a good person. Ou eu quero dizer que Ana é uma pessoa excelente. Então eu vou dizer que Anna is an excellent person. Qual que é a diferença aqui? Good começa com o som G, com o som de consoante. Então eu vou dizer que é a good person. Agora, excellent. Excellent começa com som de vogal, então eu vou usar o an excellent person. Mas se você parar para analisar, eu apenas usei para singular, actor, teacher, person e person. Quer ver quando eu não vou usar isso aqui? Eu tenho eu e mais uma pessoa que trabalha comigo numa peça de teatro. I am an actor. Se tem mais uma pessoa, eu vou dizer we are actors. Neste caso, eu não vou precisar usar o artigo indefinido, porque eu só uso o artigo indefinido para singular, apenas para um. Se tem mais de um, eu não uso. Eu sou professor. I am a teacher. Vamos dizer que você que está aqui estudando comigo também seja professor ou professora de alguma outra coisa. Ciência, matemática, filosofia, sei lá, alguma coisa. E ainda não fala inglês. Então eu vou dizer que nós somos professores, eu e tu. Ó, we are teachers. No caso aqui, João e Ana, já percebi que eles são pessoas maravilhosas. Então eu vou dizer que they are wonderful people. People, que é o plural de person, tá? É um plural irregular, a gente chama assim. Não, a gente não vai colocar apenas um S, a palavra vai mudar. Então é um plural irregular. Vamos ver isso também no futuro, tá bom? Eu não utilizei o artigo indefinido, porque eu só uso o artigo indefinido an para singular. Joia? E eu uso o a quando a próxima palavra tem som de consoante e o n quando a próxima palavra tem um som de vogal. Quanto que para... Vou deixar esse exemplo aqui. Quanto que para o artigo definido é quando eu quero falar de uma coisa específica. Eu quero falar da escola. Eu quero falar daquela escola. Então, eu vou falar the school is big. Ó, the school is big. Mas e se eu quiser falar da escola no geral, de qualquer escola, do ambiente escolar em geral, aí nesse caso também eu vou usar um artigo indefinido. Se eu quiser dizer assim que uma escola é um lugar de aprendizado, então eu vou dizer a school is a place for learning. É um lugar de aprendizado. É uma escola, no geral, estou falando de qualquer escola. A school is a place for learning. E se eu quiser trocar a palavra place pela palavra ambiente, que a gente chama de environment? Ó, hoje está tendo um monte de termo novo aqui, ó. Place, que é lugar. Ou eu tenho environment. Eu vou colocar aqui, ó. A school
is, aí eu vou deixar o espaço aqui, for learning. Learning. Eu já sei que environment não começa com som de consoante, então eu não vou usar a, eu vou usar an. Então eu vou dizer que a school is an environment for learning. Opa, mais uma palavra tricky aqui. São dois N's. Environment for learning. Então, o que manda se eu vou usar an ou a é a palavra que vem depois, tá? Então, presta atenção nisso quando nós formos usar aí os artigos indefinidos, tá? Eu acho que por hora é isso, mas eu vou te propor agora da gente fazer um breve exercício para saber se você conseguiu entender como utiliza. Vamos lá? Um exercício rápido, simples, básico, só para a gente ver se você conseguiu entender aí o que eu expliquei sobre o uso de a ou an, tá? Nós temos aqui algumas palavras. Uma delas é um truque, tá? Que eu fiz com você. E aí você vai dizer para mim se eu coloco a, an ou nada. Porque pode ser também que não coloque nada. E uma delas é um truque. Presta atenção. Eu vou falar primeiro a palavra e aí você vai me dizer se é a, an ou nada. A palavra é school. A ou an? A school. Porque school começa com som S. School. A school. Depois eu tenho students. Students. A, an ou nada? Nada, porque students, plural, eu não coloco artigo indefinido. Artigo indefinido eu só uso com uma coisa. Depois nós temos house. Lembra o que é house? Casa. House. A ou an ou nada? A house. Ou a house, tanto faz. Pode ser também a house, não tem problema. Honor. Honor. Honra. É a ou an? An. An honor. É uma honra. It's an honor. An honor. Porque aqui o som é do a. Então é honor. Por isso que eu falo que é quando a palavra tem som de vogal. Som de consoante. Não que começa com vogal, começa com consoante, tá? Depois nós temos aqui, ó, colors. Cores. A, an ou nada? Nada, porque é plural. Depois nós temos airplane. Avião. Airplane. A, an ou nada? An. An airplane. Um avião. Um avião. Agora nós temos aqui university. 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 A, an ou nada? Nesse caso aqui, a, university. Por quê? A palavra university, ela não começa com som de U. Ela começa com som de U, com som de Y, que não é uma vogal. O Y, na verdade, ele é uma semivogal, ele é uma consoante, ele tá ali transitando. Ele não chega a ser uma vogal, ele é mais para consoante do que para vogal. Então, nesse caso,
a university. Você percebe que fica estranho se você falar an university, an university. Você tem que fazer um esforço a mais para falar. Quando você usa an com university. A university soa melhor do que an university, tá? O nosso próximo exemplo aqui é a young person. Young é jovem. Person é pessoa, uma pessoa jovem, uma pessoa nova. Young. Mesma coisa. A young person, porque young começa com o som do Y. Por fim, nós temos orange. Orange, que é laranja, tanto a fruta laranja quanto a cor laranja. Orange é an orange. Certo? Muito bem. Entendido aqui os artigos, nós agora vamos para a nossa última parte, tá? Da nossa aula de hoje, de vocabulários, onde nós vamos estudar países e nacionalidades. Vamos lá? E aqui temos a nossa lista de países, que em inglês nós chamamos de countries. Countries. Na verdade, aqui a gente tem o singular, né? Que é country, né? Eu coloquei countries porque é a forma plural. E nationality. Se você lembra daquela regra de como adicionar S, né, numa palavra, você vai lembrar que quando eu tenho um Y, consoante mais Y, eu troco pelo I e coloco ES, tá? Isso também funciona quando vamos colocar no plural. Mas é uma outra aula que a gente vai ver depois também, quando a gente for falar de plural. Joia? Primeiro, eu vou falar o nome do país. Vou dizer a tradução em português, mas eu acho que quase nenhum deles aqui precisa, porque eles meio que já se parecem com o que nós usamos no português. E do lado eu vou colocar as nacionalidades, tá? Então nós temos, atenção para a pronúncia, Áustria, Áustria, que é a Áustria, que nós temos como nacionalidade Austrian. Depois nós temos Argentina, Argentina, que nós temos como nacionalidade Argentine ou Argentinian. É para feminino e masculino? Não, são as duas formas, tá? Que nós temos de falar. Depois, nós temos a Albânia, que nós chamamos de Albania. E a nacionalidade, a nationality de quem nasce na Albânia é Albanian. Depois nós temos a Austrália, que em inglês nós chamamos de Australia. Australia. E a nacionalidade de quem nasce na Austrália, de quem nasce na Australia, é Australian. Temos agora o melhor país do mundo, o mais lindo, o mais diverso, o mais tropical, o Brasil. Brasil. E quem nasce no Brasil é Brazilian. Temos depois a Bélgica, que nós chamamos de Belgium. Belgium. Tem que fechar o lábio quando a gente fala Belgium. Então, quem nasce na Bélgica, quem nasce na Belgium, nós chamamos de Belgian.
Temos, por fim, a Bolívia, com a letra B. E quem nasce lá é Bolivian. Depois nós temos o Canadá. Canadá. Aquele convite, né? Canadá, vamos pra piscina. É exatamente esse som. Canadá, Canadá. E quem nasce no Canadá, a gente chama de Canadian. Depois nós temos o Czech Republic. Czech Republic. Esse país aqui, esse CZZ, CH, eu acho uma loucura porque nada soa do jeito que parece. Mas quem nasce lá, nós chamamos de Czech. E aí, para facilitar, vamos dizer que aqui, ó, é Czech Republic, tá? Para não confundir muito, é porque cada lugar vira uma coisa. Mas pra gente lembrar que o CH às vezes tem um som K, Czech Republic, quem nasce lá é Czech, tá? Depois nós temos Cuba, Cuba. E quem nasce em Cuba nós chamamos de Cuban. Temos depois Colômbia. Colômbia, que é a Colômbia, obviamente. Quem nasce lá nós chamamos de Colombian. Temos o Chile. Chile, que é o nosso irmão, nosso país irmão aqui da América do Sul. Quem nasce no Chile, parece até que tá falando do Chile, né, de comida. Mas é quase o mesmo som mesmo. Nós chamamos de Chilean. Depois nós temos China, que é a China. China. Quem nasce na China, nós chamamos de Chinese. Chinese. Temos depois o Denmark, que é a Dinamarca, tá? Nós falamos Dinamarca no português, mas em inglês nós chamamos de Denmark. E quem nasce no Denmark, nós chamamos de Danish. Temos então England, que é a Inglaterra. E aí temos duas nacionalidades possíveis, que é English, que é inclusive a língua que a gente está aprendendo, English, ou nós também podemos chamar essa pessoa de British. Depois nós temos o Equador. Equador, que perceba que não é escrito com QU, como nós escrevemos no português. É com CU, Equador. Quem nasce lá nós chamamos de Ecuadorian. Temos o Egypt, o Egito, tá? Egypt. E quem nasce lá no Egypt, nós chamamos de Egyptian. A França, que nós chamamos de France. France. Quem nasce na França é francês. Quem nasce na France é French. Tá? French com E, com I. French. Temos o Irã. Irã, que nós chamamos de Iran. Não é Iran, tá? É Iran. E a nacionalidade, a nationality, é Iranian. Depois, nós temos a Índia.
que nós chamamos de Índia. Índia. E a nacionalidade de quem nasce na Índia é Indian. Temos depois a Itália, que nós chamamos de Italy ou Italy. O T e o D, lembra que de vez em quando eles vão ter aquele sonzinho, então Italy a gente chama de Italian. Japão nós chamamos de Japan. 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 E quem nasce no Japan é Japanese. Depois nós temos as Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte nós chamamos de North Korea, ou o TH, aquele som de cobra, de quem tem a língua presa. North Korea. Quem nasce na North Korea nós chamamos de North Korean. North Korean. E quem nasce na South Korea, ou seja, na Coreia do Sul, nós chamamos de South Korean. Então, nós temos ali um país chamado Taiwan, que a pronúncia é quase a mesma também, Taiwan. Taiwan. É só prestar atenção no T, não é realmente tá, é tá, tem uma sutileza, é Taiwan. Quem nasce em Taiwan, nós chamamos de Taiwanese. Depois nós temos Thailand. Thailand, que é, obviamente, a Tailândia. E quem nasce lá nós chamamos de Thai. Por fim, aqui na nossa lista, nós temos Turkey, que é a Turquia. Mas é engraçado porque Turkey também é como nós chamamos o Peru. Sabe o peru, a ave de Natal? Também chama Turkey. Sempre achei esquisito. Se bem que tem um país chamado Peru, né? Mas enfim, aqui a gente está falando da Turquia. Turquia. E quem nasce na Turquia recebe a nacionalidade Turkish. Turkish. Joia? Vimos aqui alguns países e algumas nacionalidades, alguns countries and nationalities, tá? Finalizando essa nossa primeira aula de vocabulário. O que eu te dou agora de dica para que você aprenda? Por exemplo, a gente viu as nacionalidades, correto? Os artigos. Então, para os artigos, eu já sei que eu vou usar sempre antes de uma palavra que tem som de vogal, o N, e uma palavra que tem som de consoante, o A. Então, eu posso pegar essa lista aqui de nacionalidades, na real, nas nacionalidades não. Na nacionalidade sim. Chinês, um chinês é a Chinese, um inglês é an English, um taiwanês a gente vai chamar de a Taiwanese. Alguns deles nós vamos usar o A, outros nós vamos usar an. A mesma coisa nós podemos fazer com a lista de profissões. Um arquiteto eu vou chamar de an architect, mas um técnico eu vou chamar de a technician. Então, hoje, a forma com que você vai poder praticar o que foi estudado aqui está no próprio exercício. Aliás, sempre está na própria lista de exercícios, na própria lista de verbos, na própria forma que se viu as coisas aqui. Você já pode começar a construir o teu jeito de aprender o que está sendo falado aqui, tá?
quero te lembrar que eu preciso muito, muito, muito que você se inscreva no meu canal, caso você ainda não esteja inscrito, inscrita. Vai me ajudar demais a crescer, vai me ajudar a começar a monetizar, pagar minhas contas, porque tá difícil, viu, gente? Tá. Olha. Tá bom? Compartilhe esse curso com outras pessoas. Deixa também o seu like, o seu comentário sobre essa aula. Se você tiver algum exercício, alguma frase que você de repente começou a pensar aí por conta própria a partir das explicações, deixa aí embaixo, eu vou corrigir para você com toda certeza. Vou dizer para você o que tá bom, o que não tá, o que você pode fazer para melhorar o seu entendimento sobre o que você precisa entender. Eu posso não ser teu professor particular, mas posso ser também, viu? Entra em contato comigo pelo Instagram, de repente, @Rodrimendes. Tô colocando aqui para você, ó. Eu quase nunca falo das minhas redes sociais, mas aqui tá, meu Instagram, @Rodrimendes, com 2 S no final, tá? Pode me seguir lá. Se você quiser fazer aulas particulares online comigo, vambora, vamos marcar. Vai ser uma satisfação gigante fazer essa aula com você. Mas eu preciso que você se dedique, viu? Senão eu vou te jogar no olho da rua. Tem que se dedicar. Aprendizado é dedicação. No mais, tem aqui minha chave Pix no cantinho, caso você queira, possa contribuir comigo também dessa forma. Vou ficar muito grato, muito feliz. Mas se não puder também, é óbvio que não tem problema. O que eu vou gostar é de você aprender o inglês comigo nesse curso que eu estou fazendo com muito carinho para você, tá bom? Na nossa próxima aula, nós temos a parte 2 dos vocabulários. Nós vamos ver o uso de preposições, tá? Junto com meses do ano, dias da semana, expressões de tempo que a gente utiliza com o presente e com o passado, que foi o que a gente já viu até agora. E eu vou esperar você na nossa aula número 15. Joia? Um beijão carinhoso no seu coração. Sempre, sempre meu desejo de um excelente aprendizado. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Te espero lá.